Eu vi uma vez essa frase num livro, essa que está no título. E eu nunca me esqueci disso. Um homem que controla o seu membro, o seu ego e o seu coração resolveu 99% dos seus problemas. Eu já entendia o que significava controlar o seu membro, controlar o seu coração, já dava para ter uma ideia do significado disso. Mas controlar o seu ego, isso eu não sabia nem o que significava. Não sabia nem o significado da palavra ego. Quando eu fui pesquisar sobre controlar o ego, abriu a minha mente. Abriu tanto que foi aí que eu decidi abrir meu canal no YouTube, Alpha Life, o primeiro canal, e deu no que deu, eu tô aqui até hoje. Gostaria de conversar contigo sobre esse assunto, uma frase que é um lema, né, para mim. Eu levo isso em conta há muito tempo, sempre estou constantemente me lembrando disso como se isso fosse algo, como se fosse não, isso de fato é algo bastante importante para mim. Deixa eu ir com o Pinito aqui, eu estou falando da minha cidade, lugar público, aqui um parque, e quero te dizer que aqui na descrição desse vídeo tem um link da minha newsletter Capital Society, onde falo sobre marketing, construção de audiência, monetização com a internet de diversas formas. É um local específico para isso. Você recebe 2 e-mails, que são 2 artigos por dia. Basta que você se cadastre nessa newsletter. Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Capital Society te espera. Só se cadastrar, botar teu e-mail e tu vai receber aleatoriamente no teu e-mail o meu conteúdo. Os principais problemas da vida, principalmente do homem, estão de certa forma associados aos pecados capitais. E os principais deles são esses que fazem relação com o título desse vídeo. O primeiro deles é a luxúria. E a luxúria é um perigo para os homens, muito mais perigoso para os homens do que para as mulheres. Porque além do homem ele ser quase que completamente dominado pelos seus hormônios, quando ele executa a sua luxúria, ele vive a sua luxúria, acontece um fenômeno dentro dele que não é só o prazer de estar executando, mas ele simplesmente se sente mais homem, mais poderoso. E não tem nada que te faça se sentir mais poderoso do que, sabe, né? Executar muito bem executado, fazer muito bem feito, com o máximo de qualidade e intensidade e profundidade possível. E isso se torna uma coisa muito viciante. É claro que viciante de diversos motivos, porque o homem ele vai ser, ou de certa forma, ele vai ter a sua vida inteira, ou melhor, a casa dos 20 anos inteira, vivendo baseado numa busca de aprovação do feminino, das mulheres, decidindo tudo o que ele faz ou não faz, se aquilo se torna mais atraente para as mulheres ou não. Isso é uma coisa, se tu vai ver, não tem sentido, né? Mas naquela época da vida tem. Então o cara vai, sei lá, ele vai começar a treinar porque de alguma forma vai deixar ele com um sex appeal melhor, um VSM melhor. Ele vai fazer tal coisa, vai comprar tal carro, tudo pensando nisso. Ah, mas eu nem penso. Não, mas é inconsciente. É inconsciente, todo homem age dessa forma. A roupa que usa, o calçado que usa, o relógio que usa, tudo é ligado a isso, de certa forma. Só que tem um ponto mais grave, que é quando o cara ali já entendeu que, cara, eu tô desfavorecido com relação ao sexo oposto, com relação aos relacionamentos, e, enfim, as mulheres não me querem muito mesmo, eu não tenho sorte com elas, né, o pensamento dos caras. E esses caras caem num niilismo afetivo, num niilismo dos relacionamentos e passam a agir de uma forma que a luxúria os pega pelo vício no erotismo virtual, sabe muito bem do que eu tô falando. Isso é muito pior, porque a primeira tem a relação com uma vivência humana que tu de certa forma tem que passar para aprender. A segunda não é humana, a segunda é tu se excitando com um pixel e tendo total controle sobre a situação, podendo executar seu prazer deliberadamente a hora que tu quiser, desde que tenha tempo livre e privacidade. Isso faz com que seja muito mais fácil, mexe com todo o tua dopamina, com todo o teu mecanismo de luta ou fuga, de recompensa e causa um caos na tua cabeça. Mas eu não vou aprofundar nesse assunto porque não é o tópico do vídeo. A questão é que isso é a luxúria, a tua luxúria masculina que te deixa vulnerável a isso. Então um ponto da evolução seria dominar essa questão da luxúria não só no sentido mulheres, ser humano ali, mas o desejo
masculino, ou seja, nesse ponto as mulheres não têm culpa. Nesse ponto não é sobre mulheres que nós estamos falando do desejo masculino, de ter domínio sobre isso, de ter domínio do teu desejo, até mesmo de quando a gente está se referindo ao erotismo virtual, ao soft erotismo, que é aquele que está lá no Instagram. Tem que ter um distanciamento brutal entre aqueles gatilhos e a tua mente. É necessário construir esse domínio, essa proteção, dominar isso. E aí tu entende, né, que se tu dominou isso aí, cara, tu tá resolvendo meio que muitos dos teus problemas só de ter entendido isso, só de ter botado como prioridade dominar essa área da tua vida. Mas não para por aí. A segunda área é a área do ego. Creio que essa seja um pouco mais complexa. E ela está ligada a um ponto bem específico que faz com que o ego construa uma identidade que muitas vezes nem existe para que tu seja reconhecido no mundo. Se tu for um pouco mais intelectual, tu vai se aprofundar, até mesmo nos vídeos aqui, e vai entender qual que é o papel do ego, que o papel do ego é importante, ele tem um ponto positivo, ele está ligado à ambição, está ligado a poder, mas ele também está ligado a julgamento, eu simplesmente não ser mais um serzinho inútil no planeta Terra. E para isso o ego faz com que você queira ser reconhecido, viva uma vida que não é sua, viva uma vida de ego, baseada no ego. Tudo que é baseado no ego, qual que é o problema, né, de ter uma vida baseada no ego? É uma vida baseada naquilo que não é real. O ego não é real, ele é uma ferramenta, mas quando tu vive de ego, baseado no ego, tu tá vivendo uma coisa que não é real. O que seria um exemplo disso fácil da gente entender? Por exemplo, você presume que as mulheres da sua idade gostam de um determinado tipo de homem. E aí tu se assume ser aquele tipo de homem, com aquela vestimenta, fala daquela forma, usa gírias que não combinam contigo, assume um personagem, vive a vida de um personagem, vê um influenciador falando de tal forma, se vestindo de tal forma, dizendo para tu ser de tal jeito e tenta agir daquele jeito, como se aquilo fosse o certo e fosse te trazer algum tipo de benefício, e não vai. Tu tá cada vez mais se distanciando de um eu que é verdadeiro, de uma originalidade que poderia te trazer muito benefício, e tu só fica fingindo ser alguém que tu não é. Isso é um exemplo tosco, porque poderíamos ter exemplos muito mais profundos. Por exemplo, uma pessoa que ela vive 100% de aparências. Isso tem a ver com ego. Uma pessoa que ela é 100% mesquinha. Uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, tu falou uma palavra errada com ela, e ela ficou emburrada contigo, aquela pessoa não gosta mais de mim, não sei. Isso é ego, o ego do outro no caso, não o teu ego. Então, tu ter um distanciamento desse ego mesquinho também é algo interessante para a tua vida. Tu ser se torna uma pessoa mais corajosa, uma pessoa capaz de arriscar mais, uma pessoa destemida. Coragem e ser destemida é uma coisa muito importante depois dos seus 25 anos. Se tu tem menos de 25, tu não dá muito valor a ser destemido, porque parece uma coisa de anime, parece uma coisa de filme de super-herói, mas é algo de extrema importância na vida, tu poder arriscar. E só consegue arriscar quem dominou o seu próprio ego e consegue utilizar a parte positiva dele, que é a coragem, que é a ambição, a ousadia e o desejo de poder, a fome de poder, que isso não pode neutralizar dentro do homem. E claro, tem uma terceira: dominar o seu coração. Bom, poderia resumir o dominar o seu coração com o simples fato de você não ser vítima das suas próprias emoções, não ter carência e blá blá blá. Claro que isso está atrelado ao ego, também está atrelado à luxúria, mas eu gostaria de ir além e de falar sobre uma habilidade que poucos homens conseguem desenvolver. Os que tentam desenvolver não conseguem, mas quando vê, aquilo já existe dentro de ti, e existe pelo fato de você talvez levar uma vida estressante. Você tem muita responsabilidade sobre as suas costas e você tem coisas grandes para fazer, para se importar, além da emoçãozinha que está aqui, de eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir realizado, eu quero achar o meu propósito. Não, cara, às vezes tem coisa mais importante, mais brutal para ser feita. A habilidade em questão é a habilidade de tu conseguir desligar temporariamente as tuas emoções. Temporariamente. É de tu simplesmente tá resolvendo uma coisa, tá focado numa tarefa importante, numa empreitada importante da tua vida, e tu consegue simplesmente naquela época, naquele período indeterminado, desligar tuas emoções, não sentir emoções.
emoções humanas por seres humanos, ou seja, não estou falando do amor que tu sente por uma mulher, casal, esposa, filhos, não é isso. Mas é a carência, é o desejo de aprovação, é o desejo de saber se a outra pessoa vai gostar de como você está, de se você está bem, está fazendo um trabalho bem feito, é a paixãozinha da adolescente, é tudo que essas coisas aradas aí, até mesmo empatia. Sabia que dá para desligar dessa empatia, que muitas vezes não serve para nada? Mas não estou falando para ser uma pessoa antipática ou apática. Ter empatia é uma coisa boa, né? Compaixão é uma coisa boa, mas quando tu tá fazendo uma tarefa importante, é uma grande habilidade tu conseguir desligar o teu emocional e simplesmente ativar um modo sociopata de realizar tarefas difíceis. Isso vai resolver muito dos teus problemas. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Foi só uma reflexão rápida aqui de mais ou menos 10, 11 minutos para te falar sobre um homem que consegue controlar seu membro, seu erotismo, que consegue controlar seu ego, que consegue controlar suas emoções, venceu na vida. Deixa um Ei Copinito aqui e não esqueça, aqui na descrição sempre estará o link da Capital Society, a minha newsletter, conteúdo gratuito sobre marketing digital, crescer, fazer dinheiro na internet e também fazer dinheiro de outras formas também, estou colocando lá. E também sempre está o link do Capital Digital, se você já se sente preparado para começar o seu negócio online baseado em conteúdo, a Capital Society, a Capital Digital é o caminho. Consulte a página de vendas e veja se esse treinamento é para você ou não. Até amanhã.